Rômulo Porto, fala grande Garone, fala Rômulo. Pergunta, na minha opinião, esquema 4-5-1 com 3 volantes, Payet, Coutinho de meias atacantes e o Verratti na frente. O que você acha? Vou aproveitar o gancho aqui do comentário do Rômulo. Deixa eu botar na tela aqui rapidinho a pranchetinha tática, que é uma das coisas que eu ia falar aqui. E eu já vou iniciar aqui falando o que eu sempre falo quando eu vou fazer alguma coisa tática, ainda mais quando é algo que a gente nunca viu em campo, né? A gente nunca viu Coutinho e Payet jogando, então não tem como a gente cravar isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Mas a gente sabe que tendo Payet e Coutinho em campo, o Vasco tem que ter uma forma de compensar defensivamente. Não quer dizer que o Payet não marque, não quer dizer que o Coutinho não marque, mas são jogadores que precisam de uma liberdade um pouco maior. São jogadores que a gente sabe que não vão ficar dando pressão no meio-campo o tempo todo, igual o maluco, dando 30 tiros por jogo. Não é característica desses jogadores e você perde muito com isso também. Até de cansaço depois para quando ele vai recuperar essa posse de bola. Mas aí existem algumas formas de você compensar isso. Até porque a gente falou isso aqui quando a gente falou do Souza, o Vasco já tem um problema de marcação no meio-campo. Então, assim, mas o Payet e o Coutinho jogando juntos, o Vasco vai ficar muito exposto no meio de campo. O Vasco já é um time exposto sem ter o Coutinho. Então, se é para ser exposto, que seja exposto tendo Payet e Coutinho, do que ter Payet e Praxedes, do que Payet e Galdames. Né? Assim, na minha visão. Então, essa exposição que o Vasco tem está muito mais a questão coletiva, a gente já falou aqui, tanto que rodou Zé Gabriel, Sforza, Cocão, Galdames, Jair, enfim. Escolhe um jogador aí que já tenha jogado de primeiro volante ou segundo volante e a gente vai ver aqui problemas defensivos do Vasco. Então, é algo muito mais coletivo do que individual. E ainda que seja individual, é uma questão de elenco. O Vasco não tem aquele cão de guarda. O Vasco não tem aquele volantão de pegada. O Vasco tem volantes que, na teoria, se destacam pela qualidade na saída de bola. Pelo passe, ainda que muitas vezes não sejam passes verticais. Muitas vezes são passes horizontais ou passes para trás. Então, assim, existem algumas maneiras de você encaixar isso tentando compensar. Vamos lá para o campinho. Uma das maneiras é você manter a estrutura de 3 zagueiros, que já foi utilizada em outros momentos, e que, inclusive, para quem viu a live nossa aqui falando sobre o trabalho do Álvaro Pacheco, vai lembrar que ele utilizou muito no Vitória de Guimarães a estrutura de 3 zagueiros. Então, é uma possibilidade do Vasco jogar assim: 3 zagueiros, 2 alas, por exemplo, e aí 2 volantes aqui por dentro. E aí entra a questão que a gente falou aqui. O Vasco não tem esses volantões. Na teoria, hoje, para mim, seriam o Sforza e o Hugo Moura. Com um porém, o Hugo Moura não pode ficar subindo. Não pode ser tipo o Galdames. O Galdames sobe e deixa buraco na defesa. Então tem que ser 2 jogadores que sustentem essa posição aqui. Por quê? Exatamente para você evitar buracos aqui. Exatamente para você dar uma liberdade para Payet e Coutinho jogarem um pouco mais livres. Porque você não precisa mais do avanço do segundo volante, como acontece muitas vezes com o Vasco. O Vasco muitas vezes precisa subir um dos seus volantes, porque você só tem o Payet, e aí são 2 pontas, que normalmente constroem muito pouco, a não ser o David, que para mim continua sendo o melhor desses atacantes do Vasco de lado, né? Com exceção do Verratti, que é um centroavante. Então você pode abrir mão desses pontas para jogar com o Payet e Coutinho um pouco mais por dentro. E quem vai fazer a beirada do campo? Os alas. Puma, PH por aqui, Piton pelo lado esquerdo, que faz isso muito bem. Então você tem uma estrutura num 3-4-2-1 que, para mim, não vou dizer que é a melhor, mas é uma das maneiras que pode ser utilizado. Olhando para o que o Álvaro Pacheco usou no Vitória de Guimarães, faz sentido. Você muda, se a gente for olhar mais uma vez para o trabalho dele no Vitória de Guimarães, o que muda aqui é a característica. No Vitória, ele tinha 3 jogadores que pressionavam a bola o tempo todo, na frente. No Vasco, ele não vai ter isso. Só que ele vai ter 2 jogadores com uma qualidade que ele também não tinha no Vitória de Guimarães, que são Payet e Coutinho. Eu sempre falo aqui, né? Todas as escolhas de um time, você tem que botar na balança os prós e contras. Você tem mais prós ou mais contras. Então, se você consegue um equilíbrio defensivo,
onde você vai ter, no mínimo, 5 jogadores atrás de Payet e Coutinho. Digo no mínimo porque se os alas estiverem aqui, tem 7. Mas você tem esses 2 jogadores para abastecer não só Verratti, mas ultrapassagem desse lateral, você tem pelo menos 5 jogadores chegando ao ataque e pelo menos 5 defensivos. Né? E aí é a organização. Não quer dizer que esses caras aqui não podem subir nunca como elemento surpresa, mas tem que ser elemento surpresa. Não pode ser o cara que vai ficar pendurado na entrada da área, porque o Hugo Moura não vai conseguir voltar para marcar. Se for o Galdames também não vai conseguir voltar para marcar. Então, independente de quem seja, não vai ter essa capacidade, a não ser que o Paulinho retorne. Aí já são outros 500. Aí o Paulinho, sim, teria essa capacidade de ajudar na construção os dois e ainda voltar aqui. Aí seria o cenário ideal. Se a gente for imaginar o Vasco com Jair e Paulinho, você ter Jair e Paulinho aqui por dentro, na contenção, com o Paulinho ainda fazendo essa transição, essa conexão, esse elo entre o meio de campo, entre a defesa que seja, e esses 3 homens de frente, seria o ideal, seria fantástico. Mas no momento, não é o que o Vasco tem. Né? Mas se tivesse, seria isso aqui: Jair, Paulinho, Piton, Puma, pelo momento, né? O Puma entrou muito bem no último jogo. Coutinho, para mim, na direita, Payet na esquerda e Verratti. Ah, mas o Coutinho vai de ponta direita? Não. Está vendo ele aqui muito claramente no meio espaço, assim como o Payet faz esse movimento. Se vocês repararem, inclusive no lance do gol, do terceiro gol do Vasco contra o Fortaleza, o passe do Payet é bem aqui, né? Pelo lado esquerdo. Mas se você vê a origem da jogada, o Payet toca na bola primeiro aqui, ó. O Vasco recupera a bola no meio de campo e ele recebe por dentro. É isso que eu sempre falo da movimentação. Que as pessoas veem o Payet recebendo essa bola na esquerda, mas não veem que ele parte do centro para cá. Então você tem essa possibilidade dos dois, inclusive trocarem de posição aqui quando acharem necessário, ou se encontrarem dentro do campo do mesmo lado. Até pela liberdade que você pode vir a ter, caso você tenha essa estrutura bem organizada. Então você não precisa prender, fixar nenhum deles em nenhum lado. Os dois podem aparecer por dentro, pertinho do Verratti, para fazer uma triangulação para finalizar da entrada da área. Pode abrir um pouco mais e deixar o corredor um pouco mais central para o lateral passar, como o PH faz em muitos momentos, e o Piton fez contra o Fortaleza, por exemplo. Então, assim, são as movimentações que serão treinadas, mas na minha concepção, na minha ideia, partiria dessa estrutura aqui. Um Payet do meio para a esquerda, um Coutinho do meio para a direita. E aí você tem uma formação com essa linha de 4 aqui no meio de campo e 3 atrás. O time adversário ataca com 4, 5 jogadores. Beleza, aí você vai afundar aqui. Aí é um ataque mais posicional, não vai ser uma transição, né? Se o time vai se posicionar com 5 no ataque, ele possivelmente teve tempo para isso. E aí você tem um Coutinho e um Payet voltando aqui. Garoni vai deixar brecha. Mas o Adson também deixa, o Rossi também deixa, o David também deixa. Eu prefiro ter o Coutinho, ter um Coutinho da vida, um Payet da vida, com a bola nos pés quando meu time estiver atacando, do que esses outros. E sem a bola, espaço é espaço. Se um deixar, o outro também está deixando. Então, não sei. O pró acaba sendo superior ao contra. Então, eu pensaria o time dessa maneira. Né? E aí, claro, isso aqui é só num bloco mais baixo. Não vai pressionar no bloco mais baixo, vai pressionar no bloco mais alto. Os alas estão aqui junto nessa linha de meio.